Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Introdução à Análise Exploratória de Dados. Nessa aula, nós vamos começar a ver as análises univariadas. Mas antes, eu quero rever alguns conceitos com vocês que nós já vimos nas outras aulas, mas que são de extrema importância para entender bem o nosso curso agora. O primeiro conceito que eu gostaria de relembrar com vocês é o conceito de população. Então, lembre-se que a estatística resolve problemas. Problemas de quem? De uma certa população. Qual é a população que vai me dar a resposta para o meu problema? Então, essa população é um conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum. Essa característica deve delimitar corretamente quais são os problemas da população. Lembrando que população não são só pessoas. Podem ser plantas, carros, empresas, cidades, né? O estudo da população total nós chamamos de censo, mas por muitas vezes é difícil trabalhar com a população, por falta de recurso ou tempo. Então, uma solução é trabalhar com a nossa amostra. O que é a amostra? É uma parte ou um subconjunto de elementos da nossa população. É claro que a nossa amostra não é retirada de qualquer forma. Existe a amostragem. A amostragem são técnicas para selecionar os elementos da nossa população para comporem a nossa amostra. A amostragem não será vista nesse curso. Porém, se você quer que eu grave um vídeo falando sobre as principais técnicas de amostragem, deixe um comentário aqui no nosso vídeo. Outro conceito que nós precisamos ter bem definido é o conceito de variável. Então, uma variável é uma característica de interesse que pode assumir diferentes valores ou classificações para diferentes sujeitos, organismos ou objetos selecionados para o nosso estudo. Existem dois tipos de variáveis: as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas, por sua vez, se subdividem entre nominal e ordinal. Nós já vimos esses conceitos. E as quantitativas se dividem em discreta e contínua. Por que nós precisamos ter delimitado ou entendido bem essa questão da variável? Porque dependendo do tipo da variável, nós vamos ter uma análise ou uma técnica ou um dispositivo melhor para resumir. Vamos ver como os dados chegam para a análise. A princípio, nós temos os dados brutos, que são os primeiros dados obtidos e que não tem nenhuma intervenção, nenhuma ordenação. Já quando nós colocamos em ordem por ordem de valor, crescente ou decrescente, nós temos os dados em rol, que é esse exemplo da idade dessas 35 mulheres. Já os dados agrupados ou em classes são dados que foram separados de acordo com a frequência. Então, por exemplo, aqui eu tive a observação 0, 1, 2, 3 e 4. Então, a pessoa pode tomar 0 medicamentos, 1 medicamento, 2 medicamentos, 3 ou 4 medicamentos por dia. Mas o que aconteceu? Eu já separei. Quantas vezes ocorreu o número 0? Ocorreu 275 vezes, ou seja, 275 pacientes ou pessoas ingerem 0 medicamentos por dia. Então, essa forma, esse exemplo, é como nós chamamos os dados agrupados. Como que nós vamos resumir esses dados? Nessa aula, nós vamos falar como resumir os dados em rol, ou seja, dessa forma do exemplo com as 35 mulheres, quando eles não estão agrupados. Muitas vezes, queremos apresentar as informações em formas quantitativas, resumindo os dados em apenas alguns valores que sejam representativos da série toda. O resumo de toda a série em um único valor pode ser uma redução muito drástica. Por isso, a gente tem alguns grupos de medidas que se completam. Vocês vão ver isso de acordo com os nossos vídeos. Antes de falar sobre as medidas, é claro que aqui eu já estou citando o nome de algumas,
nós precisamos entender que, e eu já falei isso para vocês, nós chamamos de parâmetro as medidas calculadas a partir da nossa população. Já as estimativas são medidas calculadas a partir da amostra. Nós podemos calcular as mesmas medidas tanto para a população quanto para a amostra. Porém, nós temos por convenção algumas nomenclaturas, ou seja, por convenção, os parâmetros são representados pelo alfabeto grego. Já as estimativas são representadas pelas letras do alfabeto latino. Ou então, quando nós utilizamos o símbolo do chapéu, também estamos dizendo que é uma estimativa. Vamos então falar sobre as nossas medidas de posição. Elas objetivam representar o ponto de equilíbrio de uma distribuição de dados. Essas medidas representam quantitativamente os dados, sendo as mais utilizadas em muitas análises a média aritmética, que é a média normal, né, simples, a média ponderada, mediana e a moda. A média aritmética, ou a média simples, representa o ponto de equilíbrio de um conjunto de dados. Ela é a soma das observações dividida pelo número delas. Ou seja, eu somo todas as observações que eu tive na minha amostra e divido pelo total de informações que eu somei, que é representado pelo meu N. Aqui eu tenho uma simplificação dessa fórmula, que é onde eu utilizo o símbolo do somatório. Ele só quer dizer que é para somar todos os valores de x. E esse índice aqui significa que ele vai de 1 a n, igual está exposto aqui em cima. Vamos exemplificar. Aqui nós temos um boletim do dia 15 de junho, divulgado pela Prefeitura de Maringá, onde estão dispostos a idade dos 59 casos de pessoas positivadas para Covid-19. No caso, essas idades são divididas entre mulheres, homens e criança. Eu gostaria de saber a idade média das mulheres positivadas com Covid-19 nessa data. Como que eu posso calcular, então, a média dessas idades? Eu vou tomar como 14, que é a primeira. Esses dados estão em rol, né? Eles estão ordenados. Segundo aqui, ordenados de forma crescente. Então, minha primeira observação no rol é 14. Então, ele é meu x1. A segunda observação é o 16. Então, ele é meu x2. Então, para calcular a média, eu preciso somar todas essas observações, do 14 até a última observação, que é o 74, e dividir pelo número de observações. Então, no caso, eu tenho quantas observações de idade aqui? 35. Depois que eu somar e dividir pelo total de idades somadas, eu tenho a média da minha idade. Então, a média da idade das mulheres positivadas com Covid-19 na data de 15 de junho foi de 39,8 anos. Ou podemos, então, interpretar como 40 anos. Outra média que nós precisamos saber é a média ponderada. Ela é calculada atribuindo-se peso aos valores coletados. Então, ponderação é um sinônimo de peso. O que vai mudar na nossa fórmula é que cada elemento ou cada observação vai ter que ser multiplicada pelo seu respectivo peso. Então, eu chamo de xi a observação e pi o peso da respectiva observação. Para ficar mais fácil, vamos fazer um exemplo. Então, muitas disciplinas possuem um sistema de pesos em suas avaliações. Isso gera muitas dúvidas nos alunos. Para saber a média de sua nota, o aluno precisa realizar a média ponderada nesse caso. Muitos alunos me perguntam, professora, como que eu calculo a média? Então, é dessa forma aqui, presta atenção. Temos lá 3 avaliações. A primeira avaliação tem um peso 1, a segunda, peso 1, e a terceira avaliação é um peso 2.
Então, vamos supor que as notas dos alunos foram as seguintes: 76, 80 e 82. Esse aluno está aplicado. Como que eu vou calcular a média ponderada da nota desse aluno? Então, lembrando, a nota 1, que é o 76, ela tem o peso 1. Então, nota 1 vezes o peso dela. Volta lá Então, nota 1 vezes o peso 1. Mais a nota 2 vezes o peso da nota 2. 80 vezes 1. Mais a nota 3 vezes o peso da nota 3, que é, no caso, 2 o peso. E aí, na hora de dividir, eu tenho que dividir pelo total dos meus pesos. Sim? Então, qual que é o total dos meus pesos? 1, 1 e 2. Então, meu total dos pesos são 4. Fazendo a continha aqui, eu cheguei que a média desse aluno é de 80. Então, o fator ponderação aqui foi o peso das avaliações. Vamos falar agora da mediana, que é uma medida de locação, posição. Ela é a medida que ocupa a posição central do conjunto de dados, após os dados terem sido colocados em ordem. Por que eu coloquei essa faquinha aqui? Para vocês lembrarem que ela é a medida que corta no meio exatamente as nossas observações. Então, a mediana deixa 50% dos nossos dados abaixo e 50% dos dados acima. Para calcular a mediana para os nossos dados em rol, nós precisamos saber se o nosso N, ou seja, o nosso total de observações é par ou se ele é ímpar. Se ele for par, como aqui no caso N20, nosso exemplo, ele vai ser a média dos dois valores centrais. E para eu conseguir descobrir quem são esses dois valores centrais, é só seguir essa fórmula. Se o N for ímpar, ele é exatamente o valor que deixa o mesmo número de informações abaixo e o mesmo número de informações acima. Então, eu vou ter um valor que separa o meu banco de dados em dois. Então, o N ímpar vai ter esse valor pontual. Então, para descobrir qual é esse valor, é só calcular aqui o nosso P e aí, então, descobrir a posição. Não podemos esquecer que para realizar o cálculo da mediana, os nossos dados precisam estar em ordem. Vamos então calcular a mediana das idades das nossas mulheres positivadas com a Covid. As idades estão dispostas em ordem, então é o primeiro passo. Ok, posso continuar calculando. Caso não estejam, coloco em ordem e assim calculo a mediana. Se não estiver em ordem, eu não estou calculando nada, né? N é 35, então é ímpar. Portanto, eu vou utilizar a fórmula da mediana ímpar e é só trocar a letra por número. Então, P é igual a N mais 1 sobre 2. Então, 35 mais 1 sobre 2 é igual a 18. Então, a mediana, que é o MD, a terminologia que nós demos para a mediana, é o nosso X18. Eu preciso descobrir, então, qual que é a observação na posição 18. E é real, eu preciso contar aqui qual que é o número que está na posição 18. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o 40 é o valor que está na minha posição 18. Então, ele representa a minha mediana da idade das minhas mulheres. Ou seja, 50% das minhas mulheres positivadas com Covid-19 em Maringá, naquela data, tem idade inferior a 40 anos. E a outra metade, né? Então, 50% das mulheres tem idade superior a 40 anos. Mais uma medida que nós precisamos entender é a moda.
E ela é uma medida de tendência central, que é o valor que ocorre com maior frequência no nosso conjunto de dados. Até coloquei aqui, ó, para vocês lembrarem. É o que mais se repete. Então, eles estão repetindo aqui as roupas, né? É o valor que mais acontece. Uma série, ela pode ser amodal, que é quando ela não apresenta nenhum valor repetido. Ou unimodal, que é um valor apenas, que aparece um maior número de vezes. Bimodal, ou até tem o caso de multimodal. Aqui no nosso exemplo, as idades com maior frequência entre as mulheres positivadas foram as de 26, 35 e 40, que foram observadas 3 vezes cada. Eu esqueci de comentar que para cada medida que nós vimos, a nomenclatura foi apresentada ao lado aqui nos títulos. Então, moda é representado por MO, mediana por MD e a média por X barra. Recapitulando então, nós vimos hoje as medidas de posição, que são a média, mediana e a moda. Elas têm a função de representar a nossa variável com apenas um valor. A partir de agora, nós precisamos verificar se essas medidas são bem representativas. Então, nós vamos estudar as medidas de dispersão. Eu espero vocês na próxima aula para entender um pouco mais sobre elas.